A floresta amazônica é literalmente a maior floresta do mundo, a maior parte dela se encontra no Brasil. Não é à toa que o estado do Amazonas se chama assim, afinal de contas ele é basicamente pura floresta. Não é totalmente, mas tipo uns 95% dá pra gente dizer que sim, é tudo floresta. E acredite se quiser, ela chega a preencher outros estados do Brasil por completo. Isso aqui só no Brasil. E aqui vai uma curiosidade que você pode até saber, mas muita gente não sabe. Ao menos pessoas que eu conheço não sabiam desse fato. Essa floresta não fica só no Brasil, tipo ela abrange vários outros países. Pode parecer óbvio pra vocês, mas acreditem. Muitas pessoas, mas assim, muitas pessoas acreditam que a floresta amazônica é apenas aquela parte que fica localizada no estado da Amazônia. E ela tem um papel muito importante para o nosso mundo, ou melhor, para os seres vivos que aqui habitam, porque o planeta em si ele não precisa da floresta, ele é mais uma bola rochosa gigante que não tem vida. E se você ainda está assistindo esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia para você, tá na hora de ficar menos burro, então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like gostoso que eu sei que tu tem, a gente tá entre amigos, então nem precisa mentir. Se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos, caso ainda não seja inscrito, e comenta alguma curiosidade que você tem ou que eu vou ler, responder e dar amei em todos os comentários. Se não tiver afim, é só mandar um pix na zoeira, tá ligado? Porque tipo, é mais fácil para vocês e ajuda a gente. É simples assim, né? Como eu havia citado anteriormente, a floresta amazônica é muito importante, funciona como um ar-condicionado para o planeta. Ela ajuda a regular a temperatura de forma equilibrada e eficiente, e mais recentemente ela tem ganhado muito destaque. Afinal de contas, lá está tendo muitas queimadas, e grande parte desses desastres que já destruíram grande parte da nossa querida selva tem efeitos muito devastadores para o meio ambiente, e não só pelo fato de destruir a floresta em si. A poluição resultante dessa destruição é drástica. Muitos incêndios florestais são causados principalmente por condições atmosféricas, mas os que acontecem na Amazônica, grande parte são causados por ações humanas, ou seja, não foi natural. Somente em julho de 2019 a floresta chegou a encolher cerca de 819 km². Você não tem noção de quão grande isso é, né? Isso é cerca de 2 vezes maior que Tóquio no Japão. Esses incêndios, que parecem ser mais problema do Brasil, na verdade não são. Os estragos afetam bem mais que apenas o Brasil. No vídeo de hoje nós vamos descobrir as possíveis consequências da destruição da Amazônia. Apesar de somente agora essa questão tão importante estar tendo um destaque e ser abordada, esse fato da floresta estar sendo destruída não é especificamente de agora. A floresta amazônica vem sendo desmatada faz um tempo e aparentemente o pico de desmatamento aconteceu lá por 2004 e 2005. Tudo isso segundo o relatório do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As queimadas trazem um estrago que pode ser multiplicado várias vezes se compararmos com o corte de árvores. Quando você corta uma árvore, apesar de você estar desmatando aquela área, a madeira vai ser reaproveitada, o solo não vai ficar infértil e a emissão de poluentes vai ser infinitamente menor, né? Fora o fator de ser controlado. E eu tenho que deixar um adendo aqui, que é o fato de eu não apoiar o corte de árvores. Eu basicamente quero dizer que isso é menos ruim do que incêndios, porque ao contrário disso, as queimadas se espalham ferozmente, matam muitos dos animais que ali viviam e é difícil demais de se controlar. E como se não bastasse isso tudo, estudos indicam que acontece um aumento nocivo da emissão de poluentes, que atualmente a maior parte dos poluentes jogados na nossa atmosfera é feito pelos automóveis que são utilizados. Os níveis são mais altos em países altamente industrializados, como Estados Unidos, China, Índia e São Paulo. Brincadeiras à parte com São Paulo, tá, gente? A produção de partículas nocivas contribui para o aumento da temperatura no planeta inteiro. Nas aulas de ciência, vocês devem ter aprendido que as árvores elas são uma maneira natural do planeta filtrar e reprocessar a produção tóxica do dióxido de carbono. E aqui vai um fato curioso que eu descobri depois que eu saí da escola. A maioria do oxigênio produzido no mundo, ele não é feito pelas árvores, e sim por algas. Quando eu descobri isso, eu pensei, caramba, velho, minha vida é uma mentira. Porém, ainda assim eu sei que as árvores são extremamente importantes. Inclusive, vocês mesmos podem perceber que quando está um dia muito quente, calor, assim, abafado, e você morar no centro urbano, se você ir para uma área que tem uma parte mais considerável de selva, mato, árvore, essas coisas assim, não precisa ser nenhuma floresta, pode ser, sei lá, uns 2 quarteirões bem grande, apenas de árvores e mata.
fica notável a diferença de ambiente. O processo natural da fotossíntese envolve as árvores e plantas como principais agentes filtrantes. Elas removem os poluentes do ar, absorvem e liberam oxigênio. Ah, mas você não disse que a maioria do oxigênio é feito por algas? Sim, eu disse, mas isso não quer dizer que as plantas sejam inúteis nesse processo. Embora os plânctons e algas liberem bem mais oxigênio para a atmosfera que as árvores e sejam considerados verdadeiros pulmões do mundo, eles ainda não têm a capacidade de filtrar o gás carbônico. Essa parte cabe às florestas, que filtram mais de 2 bilhões de toneladas a cada ano. Sim, esse gás parece não ter peso, mas ele possui, só que a densidade é muito baixa, então parece que não tem. Então só de ouvir isso dá pra se ter uma noção bem gorda do tanto que é filtrado, né? E nessa brincadeira toda, a Amazônia ela fica com cerca de 25% do trabalho total no mundo. Lembra que eu disse que as algas produzem a maior parte do oxigênio do mundo? E também disse que as florestas produzem, só que em menor quantidade? O fato curioso é que boa parte do oxigênio produzido pelas florestas é consumida por ela mesma, na respiração e na decomposição de animais e plantas. Entretanto, nas últimas décadas, os cientistas alertaram que a floresta amazônica está perdendo sua capacidade de absorver gás carbônico. Tudo isso por causa da perda de árvores que está ocorrendo. Segundo um relatório de 2015, a taxa de crescimento de árvores na floresta permaneceu basicamente estática, ou seja, não teve muita mudança. E para piorar, a área destruída só vem crescendo nos últimos anos. As árvores de lá também liberam vapor de água, e isso cria um processo conhecido como rios aéreos. Esses rios ajudam a regular os padrões de chuvas em várias regiões como o sul e o sudeste do Brasil. Os rios aéreos são o resultado do processo de evapotranspiração, acho que é assim que se fala, que ocorre quando as florestas abastecem o suprimento de vapor de água na atmosfera. Alguns estudos preveem que até o ano de 2050 as temperaturas na Amazônia podem subir entre 2 e 3 graus. Parece bem insignificante, né? Mas lembre-se que essa diferença de temperatura no seu corpo pode significar uma febre extremamente alta e uma temperatura saudável. Esse aumento na temperatura virá juntamente com uma diminuição nas chuvas, fazendo com que a floresta amazônica se transforme num cerrado. Então o que aconteceria se a floresta amazônica fosse dizimada completamente? Diminuição das chuvas em amplas regiões. Como havia citado anteriormente, a floresta amazônica é responsável por trazer chuvas para regiões mais próximas. O desmatamento também pode reduzir drasticamente as chuvas em partes não florestadas do sul e do sudeste do nosso querido Brasil, tá ligado? Afeta também uma rica área agrícola, além de países como o Paraguai e o Uruguai, fora outros, né? Como você pode ver nesse mapa que está passando na tela. Todas as regiões subtropicais são desérticas, como o Saara, o Texas, a Austrália, a China e o Kalahari, lá na África do Sul. Pode não parecer, mas o deserto do Saara e a floresta amazônica eles estão ligados. Não fisicamente em si, óbvio, né? Tá mais para um ciclo. Que aliás, a gente já fez um vídeo falando sobre o que aconteceria se a gente preenchesse todo o deserto do Saara com painéis solares. Tá no nosso canal caso você tenha vontade de assistir. Esse também poderia ser o destino de vários estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o interior de São Paulo. Que aliás, os níveis de poluição atmosférica em São Paulo são bem altos. Todas as piadas relacionadas a clima têm um fundo de verdade, eu não posso negar. Períodos mais longos de estiagem, que é o que acontece quando temos menos chuva. Obviamente vai ter menos água para o consumo. E claro, acredita-se que a seca recente que teve em São Paulo tenha sido ampliada pelo desmatamento da Amazônia. A agricultura seria afetada, o que é até um pouco irônico, já que as chuvas na Amazônia também ajudam a fornecer água aos agricultores de soja e também aos pecuaristas que estão destruindo a floresta. As secas só pioram à medida que mais árvores são derrubadas, ameaçando os próprios alimentos e as nascentes de água potável. Agora que tem o brinde do agravamento dos gases do efeito estufa. Já percebeu que tudo parece um efeito dominó, onde cai uma árvore lá na Amazônia e o estrago vem tipo em cadeia, em dominó, até aqui. O derrubamento de mais árvores na Amazônia está fazendo com que enormes quantidades de poluentes sejam jogados na atmosfera. Isso quer dizer que, além de temperaturas globais mais altas, ainda temos que nos preocupar com a piora na qualidade do ar. É aquela famosa piadinha que as pessoas gostam de fazer em relação a São Paulo. Mas isso não acaba só aí, vamos ter a perda da biodiversidade lar de inúmeros animais, plantas, fungos e insetos. Tudo isso pode parecer besteira, mas tem a sua importância para o equilíbrio. Eu acho que a única coisa que eu diria que pode ser extinto, que eu duvido que seria extinto com isso, que seria até maravilhoso, que é aqueles mosquitos hematógrafos, o famoso pernilongo. A Amazônia possui uma rica variedade de vida com uma nova espécie descoberta a cada 2 dias. Isso é uma média, quer dizer que está acontecendo nesse exato momento. Muitas espécies enfrentam uma lenta sentença de morte quando suas taxas de reprodução caem e a competição por alimento aumenta. A Amazônia é grande parte dessa diversidade. Se ela for destruída, isso vai dar fim a diversos ecossistemas. Inclusive, uma curiosidade que eu só descobri enquanto eu estava fazendo esse vídeo é que quase 90% das doenças humanas são tratadas com medicamentos de origem totalmente natural, como venenos de cobras,
rãs, fungos e uma variedade imensa de plantas. E acredite, uma parte considerável dessas substâncias tem origem na própria Amazônia. Quantas coisas podem ser perdidas se essa floresta tiver um fim? Embora nós seres humanos tenhamos evoluído a ponto de abalar o equilíbrio do mundo, algumas coisas que nós afetamos com a nossa presença acabam voltando pra gente mesmo como consequência. Isso tudo é como dar um tiro no próprio pé. E nem tudo está perdido, eu tenho uma boa notícia no final disso tudo. O mundo tem consciência disso e está mudando aos poucos, criando árvores específicas só para a produção de madeira. Também desenvolvendo novas tecnologias menos poluentes, como por exemplo os carros elétricos, que ganhou bastante fama nesses últimos tempos. E estamos chegando a mais um fim de vídeo, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like gostoso que eu pedi lá no início do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta alguma curiosidade ou dúvida que você tenha, que eu vou ler e responder da Amei em todos os comentários. Ah, manda um pix pra gente só de zoa que isso ajuda muito. Então é isso, valeu, falou, é nóis!